Olá pessoal, quero nesse vídeo aqui falar para vocês sobre este livro aqui, Washington New Cold War, que é um livro introduzido pelo Vijay Prashad, um autor que eu gosto muito de ler, tenho lido aí recentemente 2 livros dele. Este livro aqui fala sobre a situação geopolítica atual, principalmente o papel dos Estados Unidos. E nós temos aqui o primeiro capítulo, que é o que eu quero falar aqui nesse vídeo, que é escrito pelo John Ross, que é um estudioso dessa situação atual, envolvendo aí os Estados Unidos, a Rússia, a China, e ele traça aqui, pessoal, algumas situações que são muito assustadoras, mas sem a questão de teorias da conspiração. São assustadoras porque tem muita concretude, porque ele mostra dados aqui. Um dos dados que ele mostra é o seguinte, é que a Ucrânia foi preparada para essa guerra atual. Então, essa invasão que a Rússia fez na Ucrânia, ela não encontrou um país que não esperava por essa invasão. Ele mostra aqui, com números, que a Ucrânia recebeu investimento militar desde 2014, quando houve um golpe de Estado naquele país. A Rússia, quando ela invade a Ucrânia, encontrou um país que tinha aumentado exponencialmente seus gastos militares. Então, a Ucrânia, desde 2014, tinha aumentado seus gastos militares em um nível de país desenvolvido, quando você compara aí com a questão do PIB. Então, no mínimo ali entre 5% e 6%. É uma coisa que é muito considerável. Um país que praticamente tinha um gasto perto ali de entre 1% e 2%, passa a ter um gasto muito maior. Então, isso indica que algo eles estavam já esperando. Bom, isso teve ali dedo dos Estados Unidos. Ele mostra aqui, num determinado momento, que houve até treinamento dos oficiais ucranianos, dos soldados, pelas forças americanas. Então, pessoal, isso é um dado muito importante, porque a gente não vê nos jornais falar sobre isso. A gente sempre vê a Ucrânia sendo tratada como um país que não estava esperando uma invasão, mas aqui ele vai mostrar que era exatamente o contrário. Ela estava esperando. Só não se sabia como que ia acontecer ou se ela mesma ia tomar a iniciativa. Acabou acontecendo da Rússia tomar a iniciativa. Outra situação importante, pessoal, é ele colocar aqui um traçado histórico sobre as diferenças entre essa Guerra Fria atual, né? Guerra Fria entre aspas, porque a gente ainda não tem solidificado essa ideia, mas está se formando cada vez mais um consenso a respeito disso. Essa Guerra Fria atual entre a China e os Estados Unidos e a Guerra Fria velha, que seria os Estados Unidos contra a União Soviética. Ele coloca aqui, pessoal, uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: os Estados Unidos e a União Soviética, eles se pareavam no aspecto militar, mas no aspecto econômico, a União Soviética nunca foi uma ameaça para os Estados Unidos. Ele coloca aqui que, no máximo, a União Soviética teve um PIB que equivalia a 44% do PIB americano, enquanto a China hoje já passou dos 70% do PIB americano há muito tempo. Então, nós temos esse dado e nós temos também uma questão que é, os Estados Unidos, como tinha a União Soviética como um oponente militar muito poderoso, devido às ogivas, devido a todo o potencial bélico que eles tinham, inclusive de armas convencionais, levou a União Soviética, no fim da Guerra Fria, a atuar no campo econômico, que é onde os Estados Unidos dominavam. Então fez a União Soviética entrar na Guerra do Afeganistão e se endividar, gastar muito e acabar abandonando prioridades da sua sociedade, né? Prioridades de distribuição ali dos bens. Então isso pesou muito. No caso da China, como economicamente a China ameaça os Estados Unidos, inclusive já ultrapassou os Estados Unidos em muitos aspectos, se você pegar na paridade do poder de compra, se você comparar no nível da indústria, se você comparar no volume do comércio, a China tem uma atuação que já ultrapassou os Estados Unidos já há alguns anos, pelo menos desde 2017. Mas no PIB ainda tem uma desvantagem. Os Estados Unidos ainda estão aí fortes no PIB. Mas o que acontece? Como tem todo esse movimento que vai engolfando os Estados Unidos, ou seja, eles vão perdendo para a China em várias frentes econômicas, eles estão levando a China, tentando levar a China para o campo militar, que é onde os Estados Unidos são superiores. Então, o grande risco é Taiwan. Se a China, por algum acaso, entrar numa guerra tendo como motivo Taiwan, será uma grande preocupação para o mundo inteiro. E aí, outra coisa muito importante que ele coloca é o seguinte, é que os Estados Unidos,
eles acabaram mudando a sua forma de atuação militar nos últimos anos. Eles acabaram, de certa forma, se cansando de atuar contra países menores, países subdesenvolvidos ou quase em desenvolvimento, países muito pobres como o Afeganistão, o Iraque, e países que eram relativamente em desenvolvimento como a Líbia. Isso aconteceu aí nos anos 2000. Nós temos, na década de 2010, com o caso da Líbia, eles acabam agredindo agora potências maiores, realmente influentes no planeta, como a Rússia e a China. Então o risco é muito grande, porque ele coloca ali, fica muito claro que, em caso de derrota da Rússia, a China será o próximo alvo. Então, pessoal, é um risco muito grande para o sistema como um todo. A gente pode ter uma grande catástrofe. E aí ele coloca soluções ali, que, por exemplo, se você tem a China ainda sendo mantida como grande potência, se de certa forma a comunidade internacional conseguir parar essa agressão possível contra a China, é possível então que o mundo não caminhe para uma terceira guerra mundial ou quase algo do tipo. E também se a Rússia não for derrotada. Se a Rússia não for derrotada, também é outro ponto importante, porque mantém os Estados Unidos sem a confiança necessária para atacar a China. Então, pessoal, é uma situação preocupante que ele coloca. É uma situação que você não vai ver na mídia, por aí em geral, você não vai ver os jornais de grande circulação falando sobre isso, porque é uma análise muito especializada. Então, eu indico muito esse livro, Washington New Cold War, A Socialist Perspective, né? Ou seja, a nova Guerra Fria de Washington, uma perspectiva socialista, onde ele trabalha com dados ali muito concretos, pessoal, esse primeiro capítulo. À medida que eu for lendo os outros capítulos, eu, se achar necessário, faço aqui algum outro comentário com vocês. Mas é isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Obrigado, até mais.